que é a morte? Vamos pensar sobre isso? Quando você compartilha o saber só cresce. Compartilha o saber só cresce. Eu gosto muito de usar uma frase que é recorrente, que é que a morte é a única certeza que a gente tem, né? É o único fato inegável da vida, é que todos nós vamos morrer. Entre essa indecorrência, apesar disso, né, da gente reconhecer que a morte é essa certeza última da vida, a gente tende a lidar, a nossa sociedade trata a morte como um tabu, né? A gente quase não fala dela, a gente quase não trata dela. E esse não falar da morte, ele tem um sentido político, né? Ele tem um fundo político, moral, é uma tecnologia, faz parte do que o Foucault chama de biopolítica, da gestão da vida, né? Quando a vida se torna esse instrumento técnico a ser administrado, a morte é silenciada, é privatizada, é isolada, é individualizada, e o luto é, inclusive, controlado, né? Não pode se prorrogar e tal, mas se tratar a morte dessa forma, como eu disse, ele tem um outro lado, né, que a Jelka Schilling-Bembe chama de necropolítica, porque, embora de um lado a gente evite a morte, há aqueles com os quais a gente lida gerindo a morte deles, né, ou dando pouco valor à vida, enfim, falando das populações negras, das periferias, né, daquela assunto que a gente já tocou em outros episódios, das expectativas de vida da população jovem negra, que é de 17 anos, ou de mulheres trans, que é de 30 anos. Quer dizer, existe uma política tanto para gerir a vida, ou seja, para tornar a vida mais durável, longa e controlada, isso passa pelo controle, como existe uma política que administra a morte da vida daqueles que não importam. No meio da gestão dessas duas coisas tem o sujeito, esse sujeito pretensamente universal, né, que é o sujeito euro-americano, branco e homem, né? Dentro dessa centralidade, dessa figura da masculinidade e da branquitude, a gente tende a ver essas duas construções, né? A masculinidade e a branquitude como forjadas dentro da modernidade. Mas eu quero provocar a gente pensar isso como algo mais antigo. Não porque a gente precise buscar a origem das coisas, a origem correta das coisas, mas é porque tomar essas coisas como modernas já alcançou o seu limite, sabe? A gente não consegue mais transformar o mundo se a gente acha que isso só aconteceu a partir da modernidade. Na verdade, a força e o peso que essas instituições têm, que esse sujeito universal tem, é justamente porque ele é fruto de um processo muito mais longo. E aí, por isso que eu estou chamando a gente a refletir ao longo desses nossos diálogos para essa ideia dos imperialismos, né? Porque essa dominação, esse controle que forja o racismo, que forja o machismo, ele tem origem nesse período aí, é identificável já, né, nesse período dos impérios, nessa ânsia pela dominação, que aí é bom pontuar que eu não estou me referindo à cidade em si, ao surgimento das cidades, ao que a gente chama de primeiras civilizações, mas já essa categoria do império, mas a gente vai chegar lá devagar. Então, mas vamos começar pela modernidade, porque o que eu quero chamar a atenção é para o fato de que esse masculinismo e essa branquitude, ela tem uma dimensão central que nos permite, então, fazer esse recuo para o passado, que é o medo da morte. A figura do homem e a figura do branco, ela é uma figura que se constrói a partir do medo da morte, ou seja, do reconhecimento da finitude da vida e da recusa dessa finitude. E aí a morte é mais do que a morte do corpo, o coração parar de bater, ela é também toda a dimensão de sofrimento, de angústia, de frustração. Tudo isso é entendido como uma morte também, mas é, em última instância, esse medo da fraqueza, certo? Então, o que é esse medo da fraqueza? Aí a gente chega lá no comecinho da modernidade, lá nos contratualistas, principalmente no Hobbes, que vai ter essa máxima, né, que justifica a organização do Estado, que é o homem é o lobo do homem, né? Então, o que isso quer dizer? Que os homens se matam, né? Ele tenta fundamentar a partir dessa afirmação que existe um estado de natureza do ser humano de brutalidade. Então, aqui a gente precisa negar essa brutalidade, essa selvageria como fundamentada na natureza humana, mas justamente como algo construído
uma natureza humana construída, né? Que se fundamenta justamente nessa figura desse homem branco. Por quê? Porque qual que é o princípio que se fundamenta aí? Não é que todas as pessoas são violentas, ou que é da natureza de cada indivíduo a violência, ou a selvageria, ou a brutalidade, nem da própria vida. Mas é a possibilidade de. Então, a possibilidade que alguém se levante e se afirme a partir da força faz com que eu, para não correr o risco de me submeter à violência que outra pessoa vai impor sobre mim, eu precise ser o primeiro a me levantar e a afirmar a minha violentamente sobre os outros, para de forma a garantir que os outros, então, não tenham condições de se afirmarem violentamente sobre mim, certo? Então, obviamente, a gente tem toda essa história do colonialismo, né, de como esse adotar, se imputar dessa imagem, né, desse ser dominador, formou o mundo que a gente vive hoje, né? Enfim, onde a gente tem lá elites reduzidas, elites econômicas e morais do mundo, né, reduzidas a 3%, em nome do qual a gente propaga o ideal de consumo e a gente vai vivendo a fantasia de querer se aproximar da forma de vida dessa elite, enfim. Mas quero mostrar justamente é que, na verdade, isso não se inicia aí, né? Então vamos começar pelo homem ao lobo do homem, quer dizer, essa mentalidade, ela já está presente na Roma antiga, né? No mito de fundação de Roma, não é por coincidência, né? Que está lá Rômulo e Rêmulo, que foram criados por uma loba, né? Ou seja, já na condição de selvagens, são filhos de lobas, são lobos, né? Então são selvagens, são pessoas que se afirmaram diante de um mundo de domínio, né? Da disputa, da guerra ali. Então a Roma, para se afirmar, ela tinha que ser essa nação de guerreiros, de soldados, que não inventa, né? Mas adota para si essa lógica de uma produção imperialista, dessa violência e tudo mais. Então a gente já tem ali em Roma os vestígios dessa ideia do homem ao lobo, do homem, né? Mas quando o medo da morte se impõe, né? Como isso é forjado? Então aí a gente tem que recorrer a Nietzsche, porque o Nietzsche vai datar esse medo da morte na Grécia Antiga lá, né? Na passagem já do Homero, né? Cerca de 800 a.C. ali, quando a figura do herói é aquele que enfrenta a morte, né? Que morre com honra. E também, mas isso se intensifica mais com Sócrates e Platão, ainda segundo o próprio Nietzsche. Posso aqui estar cometendo alguns equívocos, mas o importante é a ideia geral de que, diante da finitude da vida também, essa morte, a continuidade é dada pela razão, né? Pela a ideia que sobrevive. Então você tem essas duas dimensões, né? Aí, de como essa mentalidade já passa a criar um eixo central de regulação do mundo. Mas, discordando de Nietzsche, eu não acho que comece aí. E aí a gente vai voltando mais um pouquinho, né? E por isso que é importante a gente desconstruir mais algumas coisas, como, por exemplo, também a ideia de que o racismo é algo moderno. O racismo de cor mesmo. Porque se a gente volta ainda antes dos gregos e dos romanos, para aqueles grupos que a gente chama de indo-europeus, que, né, surgiram ali naquele lugar, algo entre a Turquia e a Mongólia, ali na Ásia Central, né, como o grupo que originalmente já surge ali com uma pele mais clara, né, e que passa a se dispersar por migração, tanto para a Europa quanto para o Oriente Médio, ali para o norte da África. Mas aqui eu quero ir para o sul da Ásia, ali para a Índia, porque quando esses indo-europeus descem ali para as civilizações que estão se formando no Vale do Indo, né, para a cidade de Harappa, são eles que produzem as castas, organizam as castas dentro da sociedade indiana, das sociedades indianas, né, porque ali a gente ainda tinha várias sociedades organizadas. Mas ali o critério racial de cor já contava, certo? Porque o tom da sua pele, quanto mais claro fosse, já era um sinal de que você pertencia a uma casta de Brahmani, de elite. Então, a gente já tem ali uma dimensão desse racismo por cor também. E é importante lembrar que a Inglaterra, né, dominou boa parte desse território indiano e aprendeu muito também com essa lógica
conquistadora, colonizadora de mentalidades que já existiam nessas sociedades brahmanes, né? Inclusive, talvez, essa própria dimensão da valorização da cor, né, como uma forma de segmentar a sociedade. Normalmente, os indo-europeus são apresentados como origem do patriarcado, do machismo, mas aí eu acho importante a gente recuar mais um pouco até o Império Acadiano, 1750, mais ou menos, antes da nossa Era Comum, né? 3.750 anos atrás. Por que até lá? Porque é aí que a gente tem a primeira formulação de um império que se pretende universal. Ainda que o universo deles seja menor do que o universo, que o mundo que a gente concebe hoje, ali, né, naquela conquista com Sargão, que é o primeiro imperador, fundador do Império Acadiano, já havia uma pretensão de domínio universal, né? E de universalidade, né, desse domínio, e já era masculino também, né? Já se impunha também pelas leis, já tinha a sua biopolítica de administração de territórios, de administração de pessoas, de imposição de uma universalidade comum a todos. Então a gente pode perceber que o medo da morte é uma origem muito mais antiga, e que é esse medo da finitude que faz com que esse grupo de pessoas, homens brancos, né, que não conseguem lidar com esse fato de que são perecíveis, que são tão vulneráveis quanto qualquer um de nós, começam a se impor pela lógica da dominação, da força, da virilidade, né? Então é dessa imposição pela força, né, e dessa universalização do seu lógico de mundo, da sua lógica de mundo, da sua própria visão de mundo, que é o característico da branquitude. E no centro disso está esse cultivo do medo da morte, né? Então o nosso desafio hoje é viver sem medo da morte, e aceitar a morte como parte da vida, não como fim. Não como o fim trágico e certo da vida, mas como parte integrante da própria vida, né? Aceitar a morte como vida e aceitar a presença dos mortos nos meios de nós, porque é assim também que nós lidamos, né? Nós não temos como hoje evitar que as chacinas aconteçam, ou que o Trump invada e faça ataques à Venezuela, ou o Israel à Palestina, ou a Rússia, a Ucrânia. Todas essas lógicas justificadas justamente nisso, né? Vamos destruir essas pessoas para que elas não se estruturem para nos destruir, né? A lógica da guerra preventiva, tudo isso é afirmação de masculinidade, tudo isso é afirmação de branquitude. Então, por isso eu acho importante a gente pensar sobre a morte.